papais, mamães e cuidadores. Eu quero começar o nosso vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Como você avalia a sua saúde emocional neste tempo de pandemia? Como estão os seus sentimentos, as suas emoções? Estão estressadas, esgotadas, cansadas? Já até surtaram? E como está o seu uso de telas nesse momento também? Hoje nós iremos falar sobre como o excesso de telas tem prejudicado as nossas crianças. Mas, no entanto, se vamos falar sobre os nossos filhos, nós precisamos entender primeiro que o nosso exemplo fala muito mais alto. Então, como é que está o nosso excesso de tela? Como é que a gente está lidando com as telas nesse momento? Na realidade, estamos todas muito cansadas, muito sobrecarregadas, né, dessa rotina, tantos afazeres, aulas remotas para dar conta, trabalho, né, muitas atividades. Sabia que esse excesso de telas para nós adultos também leva a um cansaço físico e mental? Então, é preciso que nós, como adultos, façamos essa autoavaliação de como nós estamos usando esse uso de tela, se ele está excessivo ou não, até para trabalharmos com empatia, né, ao ver essa situação com os nossos filhos, tá? Mas aí você me fala, Ana, eu trabalho com o celular, né? Eu preciso ficar online 24 horas, é o meu trabalho. Eu sei disso, né? E eu sei porque eu também, né, preciso ficar muito tempo online. Eu trabalho com isso, eu atendo muitos pais diariamente, né, de forma online. Olha essa pesquisa, né, da revista Highlight, que nos mostra que 62% das crianças têm reclamado de que seus pais também não têm saído do celular, não têm saído das telas. No entanto, eu não estou trazendo esse dado, né, para você se sentir culpada ou qualquer outra situação, mas para que nós também, como adultos, façamos essa né, avaliação de como nós também temos tido assim um excesso, né, desse uso das telas nesse momento. Num dos posts que eu fiz para o meu Instagram, que é uma conversa entre dois bebês, né, onde um deles diz assim: eu acho que esse negócio é como se fosse uma chupeta para os adultos. Porque quando eles ficam sem, eles ficam muito desesperados. Os bebês estão comentando sobre a atitude da mãe, que está lá desesperada porque perdeu o seu celular. Então, quem aqui lembra de um desenho, né, que foi assim, muito famoso na época ali dos anos 60, 70, chamado O Jetson? Gente, eu adorava esse desenho, eu não perdia um desses desenhos. Mas provavelmente você não é dessa época, né? Você nem sabe do que eu estou falando. Mas dê uma olhada lá no YouTube para você conhecer um pouquinho desse desenho. Gente, esse desenho, ele retratava exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje. Você sabia, né? A gente olhava ali para os desenhos e não entendia muita coisa, achava assim muito surreal, né? Mas lá no desenho eles já mostravam a família Jetson tendo aulas online, né? Fazendo videochamadas, consultas, né? Através ali da televisão, né? Do monitor. Eles tinham exercícios, né? Onde elas exercícios físicos, vídeos de exercícios físicos que eles podiam fazer. Enfim, né? A gente achava assim algo extraordinário, a gente imaginava que aquilo nunca ia chegar. Mas hoje nós estamos vivenciando essa era, né? E o que nós precisamos entender é que esse mundo virtual, gente, está aí. E é o mundo das nossas crianças, eles fazem parte desse mundo, eles são conhecidos hoje, né, as crianças que nasceram nessa geração, de nativos digitais. Então não tem como proibir ou retirar esse uso de telas delas, né? No entanto, de que forma nós vamos poder fazer isso, né? Para que isso não se torne excessivo e nem prejudicial e que isso não tenha impacto muito negativo na vida das nossas crianças. E até porque nós precisamos entender que esse prejuízo é muito maior na primeira infância e na primeiríssima infância, que vai de 0 a 3 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, né, chamada SBP, divulgou recentemente, talvez você até acompanhou, algumas orientações aos pais sobre o uso de telas, né? Lá você encontra várias orientações a respeito desse uso de telas. Inclusive, eu mesma vou trazer para vocês alguns posts, algumas orientações, um infográfico,
onde tem lá todas essas orientações para vocês, tá? Então, a sociedade brasileira, ela orienta que os pais precisam evitar essa exposição das crianças muito pequenas, né, pelo menos de 0 a 2 anos, zero uso de telas, tá? Se você puder evitar que seu filho dessa idade tenha essa exposição a telas, ó, evite, tá? Evite, né? Bana esse uso de telas nesse momento, tá bom? Para as crianças que vai de 2 a 5 anos, eles orientam de 2 horas por dia e com a sua supervisão, tá? E em horários alternados, né? Não que a criança pode ficar ali 2 horas seguidas. E para as crianças de 6 a 10 anos, até 3 horas, e para as crianças de 11 até adolescentes, que são 18 anos, aí o uso de tela pode exceder a esse tempo aí, tá? Aí eu pergunto para você como está o uso de telas aí na tua casa. Vocês perceberam quanto esse uso excessivo de tela, né, aumentou nesse contexto atual de pandemia que nós estamos vivendo? Né? E o mais preocupante, gente, de tudo isso é que esse fator tem trazido um impacto muito negativo, né, para a saúde emocional de todos, mas especialmente das nossas crianças. E provavelmente esse impacto ainda, né, vai trazer um impacto muito maior ali para o futuro, tá bom? Agora, é claro que não é possível nós vivermos sem elas, tá? E quando eu falo de telas, eu não estou falando só do celular, tá? Eu tô falando de videogames, de tablets, de smartphones, de computador, de televisão, de tudo isso é tela, tá? Então, o que fazer? De que forma nós podemos fazer isso de uma forma equilibrada, tá? Utilizando essas ferramentas a nosso favor e não contra nós. É hora de construir novos hábitos, tá? E construir esses novos hábitos para você e para toda a sua família. A sociedade brasileira, ela lançou uma cartilha, né, que eu já falei para você, muito legal, onde ela traz todas essas orientações aí sobre o uso de telas, né, e é a partir de algumas orientações dela que eu vou, e de pesquisas também, que eu vou trazer aqui algumas orientações para vocês, tá? Primeira coisa que é muito importante para nós pais entendermos, e que todo esse excesso de tela tem trazido um prejuízo muito grande, especialmente no que diz respeito à linguagem, à fala dessa criança, né? Você sabe que a criança, quando ela começa a falar, a balbuciar, né? Ela faz isso através de quê? Da interação que ela tem com outras pessoas que convivem com ela, com adultos, com outras crianças. É ali, através daquele imitar o outro, né, de conversar com o outro, que ela vai desenvolvendo essa habilidade da fala, né, da linguagem. E quando ela tem esse excesso de tela, isso não é estimulado, né? Esse contato visual, que é muito importante, né? A estimulação auditiva, visual e até sinestésica, ela não acontece se a criança passa muito tempo ali no uso de telas, tá? E isso acaba trazendo muitos prejuízos na fala dessa criança.